Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo trago para vocês as análises de futebol para os jogos desse sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Começando aqui, a gente tem vários jogos de futebol europeu que eu quero trazer para comentar aqui com vocês. Obviamente não vou falar de todos os jogos porque são muitos, então a nossa missão nesse vídeo aqui, sobretudo, é filtrar as melhores oportunidades aqui dentro dos jogos que a gente tem disponíveis nesse sábado. Então, se você gosta desse conteúdo, convido você a deixar seu like, se inscrever aqui no canal, deixar aqui nos comentários um salve pra gente aí, escrever quais jogos aí você pretende fazer nesse sábado de futebol. E é claro, se você quiser participar do nosso clube de membros, é só clicar no botão para ser um membro aqui, se tornar membro do canal e receber conteúdo em primeira mão. Os vídeos que eu posto aqui no canal sempre saem antes para a galera que é membro, e também conteúdos exclusivos para a área de membros. São 2 vídeos semanais que eu posto para o pessoal que é membro aqui do canal, beleza? Bom, começando aqui então, a gente vai ter às 9h30 da manhã esse West Ham e Sunderland aqui. Eu vou passar reto e a gente vai começar na Inglaterra o nosso trabalho aqui nos jogos do meio-dia. O primeiro deles é Tottenham e Burnley. Por que eu separei esse jogo aqui pra gente fazer? A fase que vive o Tottenham não é uma fase tão interessante. O time tá na 14ª colocação, vem de 2 derrotas seguidas aqui, perdeu para o West Ham na rodada anterior por 2-1 e pro Bournemouth por 3-2. Então, precisa aqui de um bom resultado para poder voltar a um caminho aqui de tentar melhorar sua condição na tabela. Obviamente, o sonho aqui com uma Champions League na próxima temporada já fica muito distante da equipe do Tottenham aqui, nesse momento do campeonato, ocupando apenas a 14ª colocação. No entanto, a equipe da casa, o Burnley, é o vice-lanterna com 14 pontos apenas. Então, se existe um adversário acessível aqui para o Tottenham conseguir vencer e começar uma reabilitação no campeonato, aqui estamos falando do Burnley, que não vem fazendo uma Premier League interessante, nem mesmo dentro de casa, onde não consegue vencer seus adversários. Se a gente pegar aqui a race recente do Burnley, a gente tem em casa o time tendo empatado contra o Manchester United, tem aqui também uma derrota para o Newcastle e um empate para o Everton. Então a race recente aqui do Burnley não é boa mesmo como mandante, tá? Então, devido a isso também a gente tem a odd do Tottenham como favorito a 2,05 e o Burnley a 3,75. Minha sugestão para esse jogo aqui é a gente ficar atento no lay ao time da casa, tá? Não porque o Tottenham vem conseguindo fazer bons jogos, já falamos aqui, é um time que não vem conseguindo realizar partidas interessantes aqui, o time do Tottenham, mas nesse contexto aqui, o Tottenham sim pode fazer jus a esse favoritismo e conseguir uma vitória fora de casa, ou conseguir pelo menos um empate fora de casa aqui, o que também seria interessante para a gente ficar posicionado lei ao time da casa nesse confronto, ok? Seguindo de Inglaterra, a gente tem também ao meio-dia Fulham e Brighton. Gosto bastante desse jogo aqui para trade esportivo também. O Fulham dentro de casa é uma equipe que joga de maneira mais agressiva. Os dois times estão muito parecidos aqui na pontuação da tabela, 31 pontos para o Fulham, que é o 11º, e 30 pontos para o Brighton, que é o 12º. O Fulham na sua última partida perdeu para o Leeds por 1-0, o Brighton empatou em 1-1 contra o Bournemouth. Então a gente tem aqui um jogo de duas equipes que, melhorando bastante aí a sua campanha, podem sonhar em brigar por algo mais interessante. Aqui uma briga, quem sabe, de uma Conference League ou uma Europa League, né, mais acima na tabela. No entanto, aqui equipes como Chelsea, como Newcastle, como o Manchester United, são equipes que vão brigar aqui, como o Brentford, que vem jogando bem nas últimas rodadas aí, apesar de ter perdido na última, mas são adversários aí que estão hoje jogando um futebol um pouco melhor do que Tottenham, do que Fulham e Brighton, tá? Então a gente pode ter aqui sim um confronto bem interessante. Eu gosto do mercado de gols para esse confronto aqui. A gente tem a linha do over 2,5 a 1,73. São equipes com altas médias de gols aqui, ó. 30 gols feitos e 31 gols sofridos pelo time do Fulham e 32 gols feitos com 29 sofridos para a equipe do Brighton, ou seja, equipes que têm alta média de gols em seus jogos, tá? Então a linha do over 2,5 para mim é um mercado interessante para esse jogo aqui.
Na sequência, mesmo horário, temos aqui o Manchester City enfrentando o lanternaço Wolverhampton. 1,25 a odd do City, 9 a odd do Wolverhampton. A gente tem aqui o City também não vindo de um momento tão interessante. Nas últimas 5 partidas foram 3 empates, uma derrota e apenas uma vitória lá atrás. Perdeu na última rodada de 2-0 para o Manchester United. Aqui poderia ter perdido demais, tá? Essa que é a verdade. O Manchester United dominou o time do City, como há bastante tempo a gente não via no histórico recente desse confronto aqui. Então, o Manchester City agora precisa, frente à sua torcida, dar uma resposta, e o alvo do momento é o Wolverhampton. Wolverhampton aqui com apenas 8 pontos em 22 rodadas de campeonato. Já está virtualmente rebaixado aqui a equipe do Wolverhampton, então a gente tem um time que já não briga mais por muita coisa, né? Apesar de ainda ter esperança matemática e de poder escapar da zona de rebaixamento, a gente sabe que é muito difícil numa competição como a Premier League, um time que fez essa pontuação até esse momento aqui, conseguir escapar do rebaixamento num campeonato tão disputado, né? Então, a gente deve ter o Manchester City aqui com uma equipe até um pouco mesclada, talvez, porque o Manchester City vai ter novamente no meio da próxima semana jogo de Champions League, se não me engano, né? Então a gente pode ter aqui uma equipe um pouco modificada do Manchester City, mas pela necessidade, né? Pela condição de tabela, o Manchester City está com 43, o Arsenal depois de 2 empates com 50 pontos, então a oscilação do Arsenal nas últimas rodadas aqui faz com que o Manchester City ainda continue tendo a possibilidade de alcançar o Arsenal ainda nessa reta final, mas para isso vai precisar fazer um campeonato bem melhor do que vem fazendo a equipe do Pep Guardiola. Então, imagino aqui um City com força máxima para cima do Wolverhampton, talvez até um back agolhada do City possa fazer sentido aqui, tá? Não recomendo muito você pegar aqui o back City no match odds, tá? O back seco aqui a 1,25, acho que tá uma odd muito amassada. Acho que mercado de gols HT e goleada do City são mercados mais interessantes para um jogo como esse, certo? Para terminar de Inglaterra, a gente tem Bournemouth e Liverpool. O time do Liverpool vem aqui numa corrida de recuperação, né? Embora nos últimos jogos aqui, vejam só, a race do Liverpool foram 4 empates e uma vitória nas últimas 5 partidas. Empatou contra o Burnley, que é lá debaixo da tabela. Empatou contra o Arsenal, aqui um jogo dificílimo, um 0-0 tá dentro do script. Empatou contra o Fulham e empatou também contra o Leeds, que tá aqui na parte de baixo da tabela também, tá? Então, vai enfrentar o Bournemouth, que começou, deu uma arrancada muito boa no início da competição. Depois, logo em seguida, a partir ali da 12ª, 15ª rodada, por ali, o time começou numa descendente, perdeu alguns jogos importantes e oscilou bastante até chegar nesse momento do campeonato, na 15ª colocação aqui. Na última rodada, empatou com o Brighton em 1-1, então a gente pode ter aqui esse jogo, o Bournemouth, mesmo como mandante aqui, não sendo favorito no jogo, odd de 1,90 para o Liverpool visitante, 3,75 para o Bournemouth. Isso aqui também sugere que a gente tem a possibilidade de trabalhar contra o time da casa, tá? Um mercado que me chama bastante atenção nesse jogo é o mercado de ambas marcam, tá? O Liverpool vence seus jogos, mas costumeiramente toma gols. Nesses últimos empates aqui até acabou não tomando tanto gol, empatou em 1-1 contra o Burnley, mas os outros empates aqui foi 0-0, aliás, teve 2 0-0 e teve 2 empates com gols, né? Então, o time do Liverpool eventualmente aí, mesmo quando não ganha, mas toma gol nos seus jogos, aí quando ganha também toma gol. O time do Liverpool, então, tem tido uma média alta de gols sofridos aí no campeonato também, o que faz com que o time esteja ainda aí numa boa colocação no campeonato, né? Mas, no entanto, com algumas dificuldades. Então, lei ao Bournemouth pode ser interessante, mas o ambas marcam aqui, eu acho que vale muito a gente ficar de olho nesse mercado para essa partida, certo? Fechando de Inglaterra, a gente vai para a Itália. Na Itália, às 11 da manhã, começa o nosso serviço com Como e Torino. O time do Como vem numa situação interessante na tabela, voltou a vencer na última rodada aqui contra a Lazio por 3-0. É um time que, por não ter tanto a perder no campeonato, é um time que joga de maneira muito mais agressiva quando tem a posse da bola. É um time que gosta de marcar pressão nos seus adversários, força muito o erro, tem uma transição de meio para o ataque muito rápida também. Havia perdido para o Milan aqui na rodada retrasada da Série A italiana,
Milan que está disputando aqui com a Inter de Milão ainda a liderança do campeonato, mas a distância de pontos aqui já é um pouco grande porque a Inter voltou a vencer nessa rodada já. O time da Inter abriu essa rodada contra a equipe do Pisa, que é o lanterna da competição, venceu esse jogo aqui por 5-2, tá? Então a Inter vai liderando o campeonato e o Como, se vencer aqui, pode melhorar sua condição e ingressar aqui numa vaga que hoje eles estão classificando para uma Conference League. Se subir uma posição, pega já a Europa League. Então, para um time do tamanho do Como, jogar uma competição continental na próxima temporada seria muito bom. O Torino vem numa fase ruim, 3 derrotas nas últimas 3 partidas, né? Perdeu para a Roma, antes havia perdido para a Atalanta e também para a Udinese. Então o time do Torino precisa se reabilitar no campeonato. Vai tentar fazer um jogo aqui para pelo menos tentar pontuar contra a equipe do Como. Não acredito que o Torino seja tão agressivo a ponto de equilibrar as ações desse jogo aqui. Vejo o Como sim como favorito nesse confronto aqui. Odd de 1,62 para o time da casa, odd 6 para o visitante. Podemos, inclusive, pegar um back ao Como aqui se o time estiver se comportando bem dentro de campo, fazendo aquilo que fez contra a equipe da Lazio no jogo anterior, onde o time, mesmo jogando fora de casa, tentou ser protagonista, principalmente durante o primeiro tempo, tá? Então, back ao Como aqui pode ser uma boa sugestão para esse jogo. Depois, ainda na Itália, a gente tem outro jogo aqui, vamos pular o da Fiorentina, vamos para Lecce e Lazio. Como eu falei para vocês, a Lazio perdeu na última rodada 3-0 para o Como e agora pega o Lecce fora de casa. Lazio mesmo visitante favorito a 2,05 e o Lecce a 4,10. Pegando a tabela do campeonato, o Lecce é o 18º, vem de 4 derrotas consecutivas aqui, perdeu para o Milan, perdeu também para a Inter, pegou uma sequência difícil, né? Os 2 líderes do campeonato. Perdeu para o Parma, que é adversário direto, era até pouco tempo adversário direto aqui, e perdeu também para a Roma. Então, nas últimas 4 partidas, pegou 3 da ponta de cima aqui, o time do Lecce, e não conseguiu pontuar. Vamos ver se agora contra a Lazio o time consegue fazer alguma coisa jogando fora de casa, tá? Acho que a Lazio tem bastante problema defensivo, isso ficou bem exposto nesse jogo contra o Como, onde a equipe, depois que tomou o primeiro gol, se desmoronou emocionalmente, né? A gente viu o time se perdendo dentro de campo, oferecendo muito espaço aí para o adversário poder atacar. Então isso tem sido uma constante no time da Lazio, que começou o campeonato de maneira bem sólida defensivamente e agora, talvez devido a alguns desfalques também no seu setor defensivo aqui, ó, vem começando a apresentar alguns problemas, tá? Então eu acho que o mercado de gols pode ser interessante, embora o mercado não esteja com expectativa de que esse jogo vá ser um jogo over, tá? A gente pode pegar daqui a pouco um gol no primeiro tempo. Mercado de ambas marcam também. O mercado acredita que não teremos ambas marcam nesse jogo, mas eu acho que são 2 mercados interessantes. E leia o time da casa também nessa faixa de odd aqui me chama bastante atenção, buscando aí um jogo melhor da Lazio do que foi na última rodada do campeonato, ok? Bom, fechamos de Itália e de Inglaterra, a gente vai para Espanha. Na Espanha temos aqui também 2 jogos que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles aqui é o jogo do Sevilha contra o Atlético de Bilbao. São 2 equipes que, embora, elas também estão mais ou menos parecidas na questão de tabela, né? 24 pontos o Bilbao, 21 pontos o Sevilha. Mas a nível de jogo jogado, aí as 2 equipes elas estão bem parecidas, tá? São 2 times que dentro de casa conseguem fazer jogos interessantes, como visitante não estão tendo tanto resultado assim. O ataque do Sevilha é melhor, mas a defesa é muito mais vazada que a defesa, aliás, nem tão mais vazada não do que a defesa do Bilbao, mas o time do Bilbao é um pouquinho mais equilibrado, dá para se dizer, tá? A questão toda é que é a seguinte, alguns desfalques aqui pegam bastante, tá? E a gente tem desfalques aos montes aqui nas 2 equipes, tá? Do lado do Sevilha, não tem o Gonzalez, não tem o Marcão aqui, o zagueiro foi expulso no último jogo, não tem o Alexis Sanches, que é o grande jogador desse time aqui, tá machucado, não tem o Azpilicueta, que foi um jogador que o Sevilha contratou para ser um dos grandes nomes dessa temporada e não vem conseguindo jogar, tá lesionado já há algum tempo. Do lado do Bilbao, a gente não tem aqui
Os irmãos Williams, né, o Iñaki Williams e o Nico Williams, os dois estão fora, são dois dos principais jogadores aqui dessa equipe. O Laporte também está fora. Então, a equipe do Bilbao também tem desfalques muito sensíveis aqui na montagem do seu time titular, então provavelmente a gente vai ter um jogo muito abaixo daquilo que a gente poderia se os dois times estivessem com seus elencos inteiros aqui para essa partida, tá? 2,90 a odd do Sevilha, 2,63 a odd do Atlético de Bilbao. Aqui também outro jogo que eu gosto bastante de analisar, o mercado de over goals. A gente tem a linha do over 2,5 a 2,30. Se a gente conseguir pegar um gol pelo menos no primeiro tempo, essa linha fica bem atrativa aqui, então eu acho que o mercado de gols pode ser uma saída para esse jogo aqui, e correção de preço, sobretudo o time do Sevilha, que tem tido mais dificuldade. No entanto, com esse monte de desfalque que tem o time do Bilbao aqui, a gente precisa muito ter bastante atenção na leitura de jogo para ver o que o futebol dentro de campo vai nos dizer para assumir qualquer posição nesse mercado aqui, tá? Então fiquem espertos quanto a esse jogo aí. Depois a gente tem Villarreal e Real Madrid, o terceiro contra o segundo colocados no campeonato. Real Madrid 48 pontos, o Villarreal com 41. O jogo é no estádio La Cerâmica, a casa do Villarreal, um estádio pequeno, um estádio para 18 mil pessoas, mas que consegue colocar um fator local muito pesado, tá? É uma torcida que pega junto, principalmente quando o time enfrenta as principais equipes aí da La Liga espanhola. Então, devemos ter aí um estádio com uma atmosfera muito favorável ao time da casa. O Villarreal vem numa campanha interessante, apesar de ter perdido aqui na última rodada para o Betis por 2-0, é um time que vem numa sequência interessante, né? Conseguiu vencer por 2-0 o Getafe, venceu aqui também o Elche por 3-1, venceu o Alavés por 3-1, então é um time que produz ofensivamente muito mais do que corre de risco na defesa, tá? O Real Madrid, que não vinha tão bem, né? A gente teve aí o Real Madrid caindo fora da Copa del Rey, né? Sendo eliminado pelo Albacete. O Real Madrid perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona. O Real Madrid havia ido mal também na Champions League, então precisava aí dar uma resposta. Venceu novamente o Levante aí pelo campeonato espanhol na última rodada, então a gente tem o time do Real Madrid preparado aí para fazer um grande confronto contra o Villarreal, tá? Olha, de 3,90 para 3,60 para o Villarreal, 1,91 para o Real Madrid. Gosto aqui da possibilidade de trabalharmos lei ao Villarreal, esperando aqui um Real Madrid dominante dentro do jogo, um Real Madrid com postura ofensiva interessante, com seus principais jogadores ligados aí, Vinícius Júnior, o Mbappé. Provavelmente o Real Madrid, vão pegar aqui as escalações, o Real Madrid não terá o Rodrigo, que está fora por lesão, não terá o Tchouaméni, que está suspenso, né? Além dos defensores aqui, o Militão, o Arnold e o Rudiger, esses já estavam fora há algum tempo. Talvez algum deles retorne para esse jogo, não, obviamente acho que não para jogar os 90 minutos, mas o Real Madrid tem o retorno do Bellingham, por exemplo, aqui, que é um jogador extremamente importante nesse time, que estava lesionado, voltou e parece ter voltado muito bem, jogou já muito bem no jogo da Champions League, e no lugar do Rodrigo aqui pela ponta direita vai o Mastantuono, o argentino recém-contratado pelo Real Madrid junto ao River Plate, né? Então, essa é a equipe do Real Madrid aqui que deve sim estar preparada para fazer um grande jogo contra o time do Villarreal. Imagino aqui que tenhamos o Real Madrid dominante nesse jogo, então lei ao Villarreal, minha sugestão para esse confronto aqui. Passando então para a Alemanha. Na Alemanha temos bons jogos aqui. Vamos começar aqui com o Leipzig, que é o terceiro colocado, se não me engano. Não, já caiu para a quinta colocação devido a uma derrota no último jogo aqui para o Bayern de Munique, perdeu por 5-1 e caiu aqui 2 posições, né? Foi ultrapassado pelo Hoffenheim, foi ultrapassado pelo Stuttgart, que venceram na última rodada. Aliás, o Stuttgart empatou, mesmo assim passou o Leipzig, e o Hoffenheim, esse sim, venceu o Bayer Leverkusen por 1-0 e hoje ocupa a terceira colocação. Então, uma vitória do Leipzig aqui, combinada com outros jogos, né? A gente tem aqui o Hoffenheim que está com um jogo a menos também, né? Então, o Stuttgart que já jogou
o Leipzig pode ultrapassar a equipe do Stuttgart aqui e voltar para o G4 do campeonato. Dependendo do resultado do Hoffenheim, pode também ultrapassar o Hoffenheim aqui e voltar para a terceira colocação. Então esse é um jogo aqui muito importante para o Leipzig. O adversário, Heidenheim, é um time que está lá na vice-lanterna da competição. Apenas 13 pontos e nas últimas 5 partidas nem uma vitória, né? Empatou aqui contra o Wolfsburg na última rodada, antes havia perdido para o Mainz, empate contra o Colônia. Então a equipe do Heidenheim é uma equipe frágil, mesmo dentro de casa. É uma equipe que tem muitas limitações na transição de jogo. É uma equipe que toma muitos gols. Quer ver, voltando aqui, a gente vai pegar. É uma equipe que tomou 39 gols em 18 jogos na temporada. Então aqui um número bem elástico. Daí 2 gols por jogo praticamente, né? Então a gente tem aqui um time que sofre bastante gols e a equipe do Leipzig é uma equipe que consegue volumar bem mesmo fora de casa, tá? Então a gente pode ter aqui um back ao favorito nesse jogo aqui com uma certa clareza, tá? Então a minha expectativa é poder ter leitura para estar posicionado a favor do time visitante nesse jogo aqui, certo? Na Alemanha ainda outros jogos bons que a gente tem aqui, vamos falar de Leverkusen e Werder Bremen, um Leverkusen que não faz uma temporada tão interessante assim, perdeu para o Hoffenheim na última, havia perdido também para o Stuttgart anteriormente, ou seja, quando partiu para os confrontos diretos aqui, o Leverkusen não conseguiu ir bem, né? Venceu o Leipzig aqui, esse talvez tenha sido o grande resultado do Leverkusen nesse momento recente aí no campeonato. E venceu o Colônia, que é lá da ponta de baixo, tá do meio da tabela, na verdade, e o Augsburg também, que é uma equipe mais fraca. Então, o Leverkusen ele costuma fazer pontos contra as equipes mais de baixo da tabela. Quando pega os times concorrentes diretos aqui, o Leverkusen passa a ter dificuldade, tá? O Werder Bremen é o 14º colocado, vem numa race ruim nas últimas partidas aqui. Apenas 18 pontos, tem nas últimas 5 3 derrotas e 2 empates, então o time do Werder Bremen não inspira confiança. O Leverkusen, mesmo não estando no seu melhor momento, deve sim fazer jus ao favoritismo desse jogo. Odd de 1,62 para o Leverkusen mandante e 5,25 para o Werder Bremen, tá? Imagino aqui que a gente possa ter sim dessa vez um bom jogo do Leverkusen dominando essa partida, talvez para marcar gols no primeiro tempo, então a gente pode ter ali a linha do 1.5 gols HT sendo bem interessante, tá? Até porque as linhas de over no futebol alemão elas são bem mais amassadas, tá? Temos aqui outro jogaço, Frankfurt e Hoffenheim. O Frankfurt, que é uma equipe que também começou bem, oscilou na competição, voltou a melhorar e agora caiu de novo nas últimas rodadas de produção aqui. Nas últimas 5, uma vitória, uma derrota e 3 empates. Empatou contra o próprio Werder Bremen por 3-3 na última rodada. Estava perdendo, conseguiu buscar o resultado aqui, a equipe do Frankfurt. Então, foi um empate até interessante para a equipe. Poderia, sim, ter feito um jogo melhor. O adversário, o Werder Bremen, é uma equipe, como a gente já falou aqui, cede muito espaço para os adversários, mas o Frankfurt, defensivamente, também é um time que tem bastante dificuldade. Aqui, a gente tem que destacar o bom momento que vive a equipe do Hoffenheim, tá? Nas últimas 5 partidas foram uma derrota, um empate e 3 vitórias. Venceu aqui o Leverkusen, um adversário difícil na última rodada, venceu por 1-0. Havia vencido o Gladbach por 5-1 na rodada anterior, empatado com o Stuttgart em 0-0, num bom jogo aqui também, poderia ter ganho aqui, inclusive o Hoffenheim foi melhor, e ganhou de 4-1 do Hamburgo antes ainda. Então, o time do Hoffenheim vem numa sequência muito boa, mesmo fora de casa, favorito para esse confronto. Acredito que a gente pode aqui sim trabalhar lei a equipe do Frankfurt. Lembrando a vocês que sempre no futebol alemão a janela de superioridade dos times, excluindo aí eventualmente a equipe do Bayern, que sempre vai ser superior na grande maioria dos jogos, mesmo que não consiga converter em gol, e as equipes do Stuttgart e do Leipzig, que ainda conseguem oferecer uma janela de superioridade dentro dos seus jogos, tá? Times como Dortmund, times como Hoffenheim, times como Leverkusen, que são bons times, mas têm dificuldade de dominar os seus adversários, tá? Então a gente tem que ter cuidado que a janela de oportunidade aqui nesse tipo de mercado ela não é tão longa, mas ela pode ser clara o suficiente para a gente pegar um gol a nosso favor. Trabalhando aqui nesse caso, a minha sugestão seria
lei ao Frankfurt, tá? Contra o time da casa, perfeito? Seguindo adiante, vamos falar do bicho papão aqui, né? O Bayern com odd 1,09 contra uma odd 17 do Augsburg. Muito cuidado nisso aqui, tá, pessoal? Eu sei que o Bayern muito provavelmente tem a condição de golear esse jogo de novo. A equipe do Bayern aqui fez um caminhão de gols nas últimas rodadas. Aí nós estamos falando aqui de um time que em 18 jogos fez 71 gols, falando só de campeonato alemão, tá? Então a média do time do Bayern aqui é muito alta, tá? É muito alta mesmo. É mais de 5 gols por jogo marcados aqui. Então a gente tem uma tendência aí de, aliás, dá uns 3 gols e meio mais ou menos de média de gols marcados pela equipe do Bayern aqui, tá? Então a média de gols marcados do Bayern nessa competição é maior do que a média de gols feitos e sofridos de todas as outras equipes, tá? No campeonato. Então vocês verem a efetividade, o tamanho da pressão que esse time do Bayern coloca num campeonato desses aqui. Tá com 50 pontos já na liderança, o vice-líder, o Dortmund, tá com 39, ou seja, aqui tá 11 pontos de diferença, já não tem mais como alcançar o Bayern. Então é bem provável que o time do Bayern consiga fazer um jogo aqui de extremo domínio, aqui, de superioridade absoluta, mas você tem que ter muito cuidado para trabalhar em odds nessa faixa aqui, porque o fato do preço estar muito amassado basicamente tira o valor de você fazer qualquer operação a favor do time super favorito nesse tipo de jogo aqui, tá? Mesmo se o Bayern saia perdendo de 1-0, 2-0, os preços não estarão interessantes para você trabalhar a favor do time que aqui tende a ser melhor, tá? Mercado de over goals, a gente pode fazer aquela famosa escadinha, né? Pegar, sei lá, o 3,5, 4,5, 5,5, conforme eles vão batendo, a gente vai pegando a linha seguinte. Mas assim, tem que tomar cuidado porque nem sempre o time vai entregar esse alto padrão aí, essa alta média de gols. Então, se você tiver com uma stake muito alta, fora da sua gestão, na goleada ou no back ao Bayern numa situação assim, a tendência é que você uma hora acabe tomando um revés aqui, o time não consiga vencer seu jogo e vai ser complicado, tá? Então, muita atenção nesse tipo de trading aqui, a gente sempre deixa esse alerta aí, porque se você quer ter vida longa nesse mercado, é preciso aprender a lidar com essas situações aqui e conseguir extrair cenários de valor que são mais limitados, com odds extremamente esmagadas em super favoritos, como é o Bayern aqui, tá? Então, ficado esse disclaimer aí, a gente passa para o jogo seguinte, que aqui a gente pode ter uma margem maior para poder operar, que é Union Berlin e Dortmund, às 14h30. Primeira coisa, esse jogo é um jogo isolado da Alemanha às 14h30, então vai ficar mais fácil de você dar mais atenção para esse jogo aqui do que aquele monte de jogos, 5 ou 6 partidas que são às 11h30 no mesmo horário, todas elas, tá? Então aqui a gente pode analisar com mais calma, a gente pode prestar mais atenção nas situações de jogo e é muito importante que a gente consiga fazer isso porque o time do Dortmund é uma equipe que não entrega aquela leitura padrãozaço pra gente, tá? É um time que consegue evoluir, é um time que consegue criar oportunidades, mas não é aquele time que vai te dar um padrão de leitura tranquilo para você estar trabalhando, é um time que cede contra-ataques para os seus adversários. A equipe do Union Berlin, embora não esteja vivendo um grande momento assim, tá numa condição de campeonato interessante aqui de meio de tabela, que se ganhar alguns pontinhos pode sonhar aqui com a disputa de uma competição continental, então o time não vai vender barato aqui jogos, principalmente como mandante. É um time que gosta de jogar mais fechado, um dos poucos times do futebol alemão que tem uma preocupação a mais aí com a questão defensiva, tá? Então, justamente por isso é um time que tem aí qualidade de contra-ataque, qualidade de bola parada, lançamento de bola longa. Então, a gente pode esperar que o Borussia Dortmund, que é uma equipe que joga com a defesa bastante adiantada, aí também possa ter problemas com esse time do Union Berlin, tá? Odd de 3,50 para o Union Berlin, 2,10 pro Borussia Dortmund. Mesmo assim, eu vou recomendar para vocês uma provável posição em lei ao Union Berlin, tá? Acreditando que o Dortmund consiga, sim, fazer um bom jogo. Não tem desfalques importantes aqui, o Sabitzer é um jogador importante que está fora, mas os desfalques, no caso aqui do Union Berlin, são maiores e mais importantes, tá? Então a gente pode ter aqui o time do Borussia Dortmund jogando muito próximo da sua equipe ideal,
tá? Isso aqui facilita que a gente consiga entrar numa posição um pouco mais tranquila dentro do mercado também, ok? Mas é um jogo para leitura de jogo, é um jogo para a gente prestar atenção nas situações de campo, principalmente no posicionamento da defesa do Borussia Dortmund, tá? Se jogar muito alto, muito exposto, se deixar mano a mano os seus jogadores contra adversários velozes aí do Union Berlin, pode ser perigoso. Então, fiquem atentos para essa situação, ok? Bom, fechamos aqui então. A gente vai falar ainda, vamos ver aqui se tem mais algum outro jogo interessante aqui. Tem alguns jogos de outros campeonatos menores. E no Campeonato Paulista, a gente tem um jogo às 18h30 aqui, muito bacana também. Palmeiras e São Paulo. Aqui eu quero deixar uma dica para vocês, que é o seguinte: tem super odds para esse clássico paulista aqui lá no site do Bolsa de Aposta. Então, se você não tem conta no Bolsa de Aposta, é só escanear o QR Code que está aqui na tela, logo embaixo aqui da minha carinha aí. Escaneia o QR Code ou clica no link que está na descrição do vídeo, cria sua conta no Bolsa de Aposta e vai lá no jogo Palmeiras e São Paulo, você vai encontrar as super odds para esse jogo. Depois eu vou trazer outras super odds também lá no meu Telegram e no meu Instagram, então peço a você que me siga nessas redes sociais aí também. Mas tá muito bacana o que o Bolsa de Aposta preparou para esse jogo entre Palmeiras e São Paulo, um dos primeiros grandes clássicos aqui dessas duas equipes no campeonato. Na verdade, os dois já jogaram clássicos por aí, mas a gente teve um Santos e Corinthians ontem e a gente vai ter nesse sábado Palmeiras e São Paulo, tá? Então vale muito a pena. Dá uma conferida no Bolsa de Aposta, é a plataforma que eu utilizo e que eu recomendo para vocês. Lembrando, sempre é para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade, beleza? Bom, falando de Palmeiras e São Paulo aqui para esse confronto, a gente ainda não tem as escalações aqui, mas esse aqui é o grande teste que essas duas equipes vão passar antes do início do Campeonato Brasileiro, que é logo ali, já na próxima semana, tá? Então, nesse final de semana a gente tem rodada de clássicos aí pelos estaduais, vamos ter também lá Cruzeiro e Atlético Mineiro, vamos ter Grenal aqui em Porto Alegre, vamos ter vários clássicos aí ao redor do Brasil, Fla-Flu também vai acontecer, se não me engano é no domingo, a gente vai falar desses jogos também aqui no canal, mas eu queria deixar para vocês aqui que esse grande jogo entre Palmeiras e São Paulo vai trazer muito provavelmente para a gente as equipes mais próximas do que aquilo que a gente pode esperar no começo do Campeonato Brasileiro, tá? Palmeiras, apesar de ter perdido na última rodada aqui de 4-0 para o Novo Horizontino, um resultado aqui que foi de fato um revés, né? Palmeiras não estava aí com todos os seus titulares, enfim, é ainda um momento de basicamente de pré-temporada para essas equipes, né? Mas a campanha do São Paulo está muito pior. O São Paulo é o 14º colocado de 16 times na tabela do Paulistão, né? Venceu apenas uma partida aqui contra o São Bernardo, perdeu na estreia para o Mirassol 3-0, empatou contra o Corinthians em 1-1 e perdeu na última rodada para a Portuguesa por 3-2. Então o São Paulo já está numa situação complicada no começo do campeonato. Vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. O Palmeiras é bem favorito lá dentro do Allianz Parque. Então o São Paulo deve ter dificuldades para esse jogo aqui. No entanto, vai ser o time do São Paulo mais titular possível, que a gente provavelmente nem viu em campo ainda o time tão titular como a gente deve ver contra o Palmeiras, tá? Um jogo interessante aqui, acredito que a gente pode buscar alguma coisa no mercado de ambas marcas, a 2,05 e um lei à equipe do São Paulo, que não vive um bom momento, ainda não colocou seu time completamente titular para jogo. O Palmeiras, que vem de uma sapatada de 4-0 contra o Novo Horizontino, quer reabilitar frente à sua torcida, ou seja, vai encarar esse jogo com muita seriedade. Então a gente tem aqui um jogo interessante para buscar correção de preço contra a equipe do São Paulo. Show de bola? Lembrando sempre, se você quiser trabalhar mercado de gols, se você quiser se especializar nesse mercado, eu tenho um material que pode te ajudar demais, tá? É o meu e-book, onde eu documentei aqui a minha estratégia trabalhando no mercado de gols nas últimas 5 temporadas inteiras. Então tem futebol europeu, tem futebol sul-americano, tem campeonato brasileiro. Todas essas entradas eu reuni, coloquei ali dentro de um padrão para poder buscar no mercado de overgoals e compartilhei esse conteúdo com vocês. Então tá aqui na descrição do vídeo também, quem tiver interesse, clica aí e confira, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!